Querido irmão, querida irmã, para esse domingo da solenidade da Ascensão do Senhor, nesse dia 21 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, eis as últimas palavras do Evangelho de Mateus. Eis também o último gesto de Jesus antes de voltar ao Pai. A cena ocorre numa montanha, lugar da manifestação de Deus. Jesus se apresenta aos discípulos. Muitos o reconhecem de tal modo que se prostram diante dele. Entretanto, como de costume, alguns duvidaram. Essa dialética, crer, não crer, parece acompanhar a humanidade em toda a história. Era assim na presença de Jesus de Nazaré e segue assim em todo o tempo e lugar. Solenemente, Jesus relembra a missão dos discípulos, fazer com que todas as nações se tornem discípulas dele, introduzindo-as na sua comunidade pelo batismo em nome da Trindade e ensinando-as a praticar tudo o que ele mandou. Conclui seu legado com a garantia de sua incessante presença. Estou com vocês todos os dias. Querido irmão, querida irmã, a festa da Ascensão sinaliza um novo tempo. Jesus volta ao Pai e deixa aos seguidores de todos os tempos a missão de continuar a construção do reino de Deus. A porta de entrada para participar da grande família cristã é o batismo. Ao enviar os discípulos, Jesus deixa clara a urgência de tornar o reino conhecido por todos, pois é o caminho para a felicidade, já neste mundo e para a eternidade, na comunhão dos santos. O que acalenta os discípulos é a certeza de que ele estará presente até o fim dos tempos. Saber dessa divina companhia é uma forma de amenizar a solidão e de confirmar a unidade com o Deus Trindade. Jamais estaremos sozinhos. Ele volta ao Pai para ficar eterna e amorosamente conosco. A proposta para o dia, Jesus volta ao Pai, mas confirma sua presença na evangelização. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, aos teus discípulos reunidos, fala as tuas últimas palavras. Voltas para o Pai, mas entregas para nós a tua mesma missão, a de continuar a tua obra capaz de transformar o mundo. Sabemos que a tarefa é exigente, porém, contamos com tua perene assistência, segundo tua promessa. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia, dessa solenidade da Ascensão do Senhor, nesse dia 21 de maio, Dia Mundial das Comunicações Sociais, e também o início da semana de oração pela unidade dos cristãos, temos aí
os textos que você poderá acompanhar na sua Bíblia, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 a 11, a segunda leitura, Efésios 1, 17 a 23, o Salmo responsorial, Salmo 46, o texto de Mateus 28, 16 a 20. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho, com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo do que Jesus fez e ensinou, desde o começo até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. Durante toda essa semana que passou, a liturgia nos preparou para essa celebração, nos colocando a cada dia o discurso de despedida de Jesus e suas recomendações para a continuidade da sua missão, sendo que essa seria a forma mais eficaz de tê-lo presente sempre, sempre presente. Vimos, portanto, que todo aquele que vive seus ensinamentos e coloca em prática as suas palavras o terá sempre presente. Assim, 40 dias depois da Páscoa, chegamos a essa solenidade que significa muito mais que a última semana deste tempo litúrgico, a Páscoa, ou a elevação definitiva de Jesus para o céu, mas a sua plena glorificação e, consequentemente, a nossa vitória, como diz a oração do dia. A ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Assim sendo, celebrar a ascensão do Senhor é celebrar o compromisso definitivo de colocar em prática os seus ensinamentos, indo para a missão e fazendo discípulos dele todos os povos, como ele havia recomendado.
O Evangelho de Mateus, proposto para a liturgia deste domingo, não fala diretamente da ascensão, mas do encontro do ressuscitado com os discípulos, no Monte da Galileia, onde Jesus se apresenta vitorioso e glorioso com autoridade divina. Ali ele envia seus discípulos com a missão de fazer novos discípulos, batizando, observando e ensinando o que ele havia ensinado. Desse modo, ele estaria sempre com eles e conosco para sempre. Assim, a ida de Jesus para junto do Pai significa, paradoxalmente, sua eterna presença entre nós, todos os dias. Toda vez que colocamos em prática seus ensinamentos, ele se faz presente. Ele se faz presente quando celebramos a Eucaristia, quando proclamamos a palavra de Deus, quando nos empenhamos nos trabalhos pastorais e na vivência de comunidade fraterna, quando solidarizamos com nossos irmãos, quando socorremos os necessitados, quando praticamos obras de caridade, enfim, quando fazemos o bem. A ascensão de Jesus possibilitou a vinda do Espírito Santo, que guia nossos passos e ações e nos coloca em sintonia com Deus e na dinâmica do seu reino. Se Mateus não fala diretamente da ascensão, mas das consequências desse fato teológico, Lucas a relata com riqueza de detalhes. É o que encontramos na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos. Lucas fala que Jesus foi levado para o céu, mas não sem antes dar instruções pelo Espírito Santo aos seus apóstolos. Recorda o que vimos durante esses 40 dias do tempo pascal, isto é, as sucessivas aparições de Jesus, em que ele se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Agora, eles já estariam mais que certos de que ele de fato ressuscitou e não precisariam, portanto, de novas aparições para acreditar. Semelhante a Mateus, porém, à sua maneira, Lucas recorda a ordem dada por Jesus nessa ocasião. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É o anúncio da solenidade do próximo domingo, Pentecostes, quando celebraremos a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos e a cada um de nós batizados, nos capacitando e enviando para a missão, para os confins da terra. Jesus é levado para o céu, porém, nos deixou essa missão de sermos discípulos e missionários, levando a sua palavra e os seus ensinamentos por toda a terra. A ascensão é, portanto, o nascimento da igreja missionária, guiada pelo Espírito Santo. Assim sendo, não podemos ficar parados olhando para o céu como fizeram a princípio seus discípulos. Devemos seguir adiante, olhar para a frente e em nossa volta para enxergar a realidade e nela atuar. Como Jesus ensinou, a ascensão do Senhor nos compromete com a sua missão, como mostra a segunda leitura da carta aos Efésios. Paulo mostra que Deus nos deu um espírito de sabedoria para conhecermos e entendermos o que Ele quer de nós, que estejamos de coração aberto à sua luz para sabermos qual é a esperança que o seu chamado nos dá, qual é a riqueza da glória trazida pela sua ascensão e do seu poder que nos apodera na missão. Cristo continua sendo a cabeça da igreja e nós, os membros que compõem esse corpo. Com a ascensão, começa definitivamente a missão de anunciá-lo como o Senhor de todos os povos, Senhor da história, do tempo e da eternidade. Assim sendo, a liturgia da palavra dessa solenidade acentua muito mais a missão da igreja do que o próprio fato da ascensão. A ascensão é o marco da missão. Podemos dizer que com ela nasce a igreja missionária, com discípulos que
tem a incumbência de levar aos confins da terra os ensinamentos de Jesus. Hoje, nós somos esses discípulos. Essa é também a nossa missão. Está em nossas mãos dar continuidade àquilo que Jesus ensinou. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, ajuda-me a assumir a missão que me foi confiada pelo Filho ressuscitado e a realizá-la com generosidade e obediência, seguindo os passos dele. Amém.